A memória não é um arquivo, não existem pastas, não há ordem. A memória é uma tempestade no mar da mente, mas o que nós fazemos com os pedaços que conseguimos salvar? É sobre isso que Marcelo Rubens Paiva nos fala em Ainda Estou Aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, curte e compartilha também. Me acompanha no Instagram, o link está na descrição do vídeo. Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, é mais do que um romance, é um resgate, é uma jornada entre luz e escuridão. Ele narra não apenas a história da sua família sob o período da ditadura militar brasileira, mas ele também nos propõe uma reflexão mais profunda. O que fazemos quando a memória desaparece? Quando não conseguimos contar a história que carregamos dentro de nós? Eu ressalto para vocês que esta análise é baseada totalmente no livro, o livro que originou o filme Ainda Estou Aqui. Marcelo Paiva situa sua narrativa principalmente entre os anos de 1964 e 1985, período em que os direitos humanos foram sistematicamente violados. No centro dessa história, sua mãe, Eunice Paiva, uma advogada que no ano de 2008, aos 77 anos, se vê interditada judicialmente devido ao avanço do Alzheimer. Um simbolismo cruel, não é? Uma mulher que durante tantos anos lutou por justiça se vê dependente da estrutura legal que ela dominava. Ela era uma das poucas especialistas em direito indígena na época. Foi advogada no Sting, aqui no Brasil, que doava dinheiro para os caiapós, de ilustres e desconhecidos. Mas aonde foi parar esse conhecimento todo? Navegava em um mar de ligações químicas na sua mente, de um lado e para cá. A mente humana é algo muito estranho. Um quadro que nós vemos em um período, daqui a 20 anos, ele é o mesmo quadro, mas nós já não somos mais os mesmos. Mas o livro não é apenas sobre a doença, ele é uma luta contra o esquecimento histórico. A narrativa começa na rua Turiaçu, que é uma via importante da cidade de São Paulo, que em Tupi-Guarani significa grande luz. Ele luta para que o farol da memória da sua mãe continue aceso e enquanto resgata a história do desaparecimento do seu pai, Rubens Paiva, pelo regime. O que faz de Ainda Estou Aqui tão impactante é como ele trata a memória, não como algo fixo, mas como um processo que se apaga e desgasta, como o Alzheimer. Eunice Paiva, antes símbolo de resistência, perde gradualmente suas lembranças e o narrador luta para manter viva a história da família. O narrador tenta reconstruir as narrativas fragmentadas da história da sua família como uma colcha de retalhos, mas essas memórias são tão cheias de lacuna quanto de tecido. Este não é apenas um detalhe narrativo, é a essência da trama. O livro é estruturado como a própria memória, não linear, feito de saltos temporais, sobreposições, intertextualidades, e esta escolha estilística não foi gratuita. Assim como a mente de sua mãe se fragmentou pelo Alzheimer, a narrativa também se fragmenta, nos forçando a navegar entre o passado e o presente, entre o que é dito e o que não pode ser dito. Uma das cenas mais marcantes é a prisão da Eunice e de sua filha, de apenas 15 anos, pelo doicode. Imaginem a dor, detida sem razão, sem saber que o marido já havia sido brutalmente assassinado, e este não foi um fato isolado, foi a realidade de inúmeras famílias. Essa escolha narrativa não linear, ela é um lembrete de que a memória histórica do Brasil ainda tem muitos buracos. O desaparecimento do Rubens Paiva, por exemplo, só começou a ser esclarecido décadas depois, através da Comissão Nacional da Verdade, mas o corpo nunca foi encontrado. Essa ausência física é um símbolo de todas as ausências que o regime causou. No começo do livro, ele fala de uma forma bem tocante sobre a tentativa de preencher essas lacunas, mas também reconhece que o esquecimento é parte da condição humana, comparando esta situação com a do astronauta Major Tom, da música Space Oddity, do David Bowie, flutuando no espaço. Ele olha para a Terra, flutuando no espaço, distante, perdido, e as coisas são do jeito que são, e ele canta: a Terra é azul, não há nada que se possa fazer. Parece meio conformista, mas é como se o mundo é grande demais e não há nada que nós
possamos fazer para mudar a situação em questão. Isso nos faz pensar, será que existe um limite para o que podemos transformar ou ainda há espaço para a revolução? Talvez o Major Tom estivesse nos dizendo que em determinados momentos precisamos aceitar o tamanho do mundo, mas que em outros nós podemos mudar o curso da história com as nossas atitudes. O desaparecimento de Rubens Paiva simboliza o silêncio forçado da história, e a luta de Eunice por justiça é a denúncia viva contra aqueles anos. É aqui que Paiva transcende o pessoal e se torna coletivo, conectando a narrativa a milhares de famílias que sofreram com o regime. Ele ressalta que o pai dele, Rubens Paiva, morreu por decreto, graças à lei dos desaparecidos, 25 anos depois de ter morrido por tortura. Nos 2 últimos capítulos do livro consta a denúncia e o recebimento dela de forma integral. Em 23 de fevereiro de 1996, Centro Velho de São Paulo, no cartório de registro de pessoas naturais, funcionários assustados, fotógrafos, mal sabiam que se fazia história naquele momento. A Eunice, mãe do Marcelo, esposa do Rubens, ergueu o atestado de óbito do marido para a imprensa como um troféu. Naquele momento, o Marcelo percebeu quem era a verdadeira heroína da família, que era sobre ela que os escritores deveriam escrever. O livro foi lançado em 2015. A dona Eunice partiu em 2018. Seu orgulho era maior que seu esquecimento. Jamais sentiria pena de si mesma e nem permitia que os outros também sentissem. Que recentemente uma nova fala havia sido adicionada a seu repertório. Ela dizia que caso alguém não tenha reparado, eu ainda estou aqui. Ainda estou aqui não é apenas um livro sobre perda, mas sobre resistência, para que não deixemos o passado se apagar, para que continuemos contando as histórias, as nossas histórias, porque quando as memórias morrem, o que sobra de nós? E para você, qual memória que não se pode deixar morrer? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para continuarmos no caminho de resgatar o que realmente importa. Muito obrigada.